Bom dia. Bom dia, professora. Só abrir aqui o arquivo que eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? Agora abriu. Já estão visualizando a tela? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Então, ó, sobre o conteúdo que a gente tem estudado, impulso e quantidade de movimento, né? O impulso, ele é de uma força constante, ele também é uma grandeza proporcional à força aplicada em um corpo pelo tempo de aplicação. Então, a gente define o impulso de força constante dessa seguinte forma. Então, eu tenho aqui uma força aplicada sobre um objeto e o impulso e a força são proporcionais, tá bom? A fórmula que a gente utiliza para calcular é essa daqui. Impulso é igual a força vezes o tempo. Filho, fecha a porta lá para a mamãe, que a mamãe tá dando aula. Por favor. Isso. Então, meninos, não tem onde escrever. Aqui, ó. Então, continuando, porque... Gente, desculpa, dar aula em casa acontece isso às vezes. Ultimamente, a partir do momento que o Isaac deu uma crescidinha, sabe? Isso acontece com mais frequência. Entra no meio da aula, enquanto eu estou explicando. Pedindo canetão para escrever no quadro. Então, continuando. O impulso e a força constante são duas grandezas proporcionais, tá bom? A unidade de medida que se utiliza para calcular é Newton e segundo, então a intensidade é igual à força. O impulso, gente, é intensidade. O impulso é igual à força vezes o tempo, tá? Então, a gente vai utilizar sempre essa formulazinha aqui. Então, o impulso e a força sempre terão o mesmo sentido, tá? Nunca o contrário. Aqui, ó, os gráficos aqui da relação que a gente pode ter do impulso aplicado ou em formato constante,
ou da seguinte forma aqui, ó, como uma meia parábola, tá? Tudo em módulo do impulso. A intensidade, que é o módulo resultante das forças, que atuam no corpo, inicialmente em repouso, vai variar, como mostra aqui o gráfico, tá? Então, durante todo o intervalo de tempo considerado, o sentido e a direção dessa resultante vão permanecer inalterados, e nessa condição, o impulso dado em Newton por segundo, adquirido pelo corpo, vai ser dessa seguinte forma, ó. Então, a gente tem aqui a variação do tempo é de 2 a 6, e a força aplicada é 2 newtons, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tô. Então, como que a gente calcularia a área? Como a área é igual ao módulo do impulso, tá? A gente vai calcular, seria todo esse espaço aqui, ó. Então, a gente faria da seguinte forma, ó. A área é igual ao impulso, no entanto, o impulso, vamos tirar os dados do próprio gráfico, tá? A gente vai ter, ó, essa medida até aqui, é a variação de 4, tá? Tá indo de 2 em 2, tá vendo? Então, nós vamos pegar 4 vezes 2, que é a força aplicada, tá vendo? Tá aqui. E aí, a gente tem um impulso de 8 newtons por segundo. Agora, quando o movimento ele é linear, né? Quantidade de movimento linear, a grandeza vetorial relacionada às colisões se relaciona aos problemas que envolvem a velocidade vetorial e a massa. Então, quando a gente fala dessa quantidade de movimento, a gente vai calcular com essa forma aqui. Massa vezes a velocidade do movimento. E a quantidade desse movimento é igual a massa vezes a quantidade do movimento, vezes o movimento, a velocidade, na verdade, e ela é dada por quilo vezes metros por segundo, tá? Então, quilograma, né? É por causa da massa do objeto, e metros por segundo por causa da velocidade. Um vetor, quantidade de movimento, ele sempre terá a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Então, ó, quando a gente vai calcular a quantidade de movimento, o vetor do movimento terá o mesmo sentido do vetor da velocidade. E aqui a gente chega no teorema do impulso. O impulso total em um sistema é igual à variação da quantidade de movimento, tá? Então, quer dizer o quê? Ó, o impulso total do sistema é igual à variação da quantidade de movimento. Então, tem a quantidade de movimento é igual à quantidade final menos a inicial, que a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, e a velocidade aqui, ó, é a final menos a inicial, tá? Então, a gente vai dizer que a massa, ela é multiplicada vezes a variação da velocidade, que é a final vezes a inicial, e aí a gente chega na fórmula final, que a quantidade de movimento é igual à força vezes a variação do tempo. E isso é igual ao impulso, tá bom? Então, o impulso total de um sistema sempre será igual à quantidade do movimento. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. O impulso total do sistema sempre será igual à quantidade de movimento. Por isso que a quantidade de movimento é igual à força, força vezes a variação do tempo é igual ao impulso, tá? Num sistema mecânico isolado, agora a gente vai entender
como se diz, partes por partes. Em um sistema mecânico isolado, já as quantidades do movimento elas vão se conservar. Então, olha só, a quantidade do movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Por quê? Num sistema isolado, ela se conserva. Então, a minha variação de quantidade de movimento é igual a zero, tá? Porque inicialmente ela não tem movimento nenhum, então é zero, no final também será zero. Outra coisa é o impulso. O impulso total também será igual a zero, porque se a minha quantidade de movimento for igual a zero, o meu impulso também será igual a zero. Vocês estão conseguindo compreender aí essa explicação? Sim. Então, ó, no princípio de conservação da quantidade de movimento em um sistema mecânico isolado, a gente chega nessa definição. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, tá? Então, um exemplo aqui para vocês verem. Ó, tenho aqui, ó, antes está em repouso, depois, então, ó, em um sistema isolado, tá vendo? Tudo, a quantidade de movimento será igual a zero. Então, é isso. Essa é a parte da teoria que eu ia passar para vocês hoje. Na próxima aula nossa de física, a gente vai estudar um pouquinho mais dessas aplicações que a gente aprendeu aqui e calcular também, tá? A gente não fez praticamente quase nada de cálculos desse conteúdo, a gente vai fazer, ainda vai ter muita coisa ainda para ver aqui, tá? Mas ficou claro para vocês essa questão teórica aqui da quantidade de movimento, impulso e movimento, porque todas as duas grandezas elas são relacionadas. Então é importante que fique claro para vocês. Conseguiram compreender? Sim. Então eu vou fazer aqui a chamada, tá? Jennifer? Presente. Giovana. Gente, não sai não, porque eu vou ter que bater uma foto para mandar para coordenação, tá? Estão pedindo para enviar a foto das aulas, dos alunos que estão nas aulas, assistindo a aula. Só um minutinho, se vocês saírem. Jackson? Presente. Camila? Presente. Vitor Alexandre? Presente. Raquel? Presente. Ronisley? Ronisley? Tá aí, Ronisley? Presente. Ana Clara? Presente. E Juan? Presente. Então, só um segundo. Que coisa rápida. É isso. Então, é isso. A gente se encontra na nossa aula de matemática. Acho que é a quarta, né? A gente se vê na aula de matemática, então, tá? Até agorinha. Tchau, tchau. Obrigado pela presença de todos na aula. Não falta a aula de matemática.